Sejam muitíssimo bem-vindos ao Conexão Saúde de hoje, todas as quartas-feiras aqui com vocês, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. E hoje a gente começa o nosso programa com uma frase do filósofo francês Jean-Paul Sartre, que é: não importa o que fizeram comigo, e sim o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Na semana do Dia das Mães a gente começa com essa pergunta: que tipo de mãe e pai você está sendo para a sua criança interior? E a gente recebe hoje a terapeuta familiar sistêmica Rafaela Gula, que está aqui conosco e vai nos ajudar a entender esse tema tão interessante. Rafaela, eu estou super ansiosa para a nossa entrevista hoje, hein? Eu também confesso que eu estou bem ansiosa com a entrevista e eu quero agradecer pelo convite. É uma felicidade para mim estar aqui podendo falar de um tema tão relevante como esse. Muito relevante, porque eu acho que hoje, pessoal, a gente vai aprender o que é ser criança, o que é ser adulto, que a gente traz alguns traumas da nossa fase infantil, por quê, como lidar. Então, como que a gente pode começar, Rafa? Por que é tão importante a gente primeiro saber que existe uma criança interior e também como cuidar dessa criança? Como que é esse conceito? Primeiro, eu quero definir o conceito do que é ser adulto, né? Porque às vezes as pessoas acham que ser adulto é a idade cronológica que eu tenho, e não. Ser adulto é quando eu tenho internalizado as funções materna e paterna. Então, automaticamente, eu vou fazer o quê? Eu mesmo vou cuidar da minha criança, das minhas necessidades internas e também vou caminhar para a minha vida, minha relação com o trabalho, com o dinheiro, com os projetos, que isso é função paterna, certo? Entendi. Então, eu vou utilizar bem esse termo. Criança é o quê? Idade de criança e comportamentos referenciais de criança. Uma pessoa infantil, ela tem idade de adulto, mas os referenciais, né? A maneira como ela pensa, sente, age diante de todas as situações da vida são o quê? Relacionadas à criança, porque teve algum trauma em alguma fase que ela está presa, mas nós como adultos muitas vezes não temos consciência desses traumas e aquilo a gente desenvolve um padrão de funcionar na vida. Então, por exemplo, olha, eu tive um trauma significativo na fase de bebê, né? Onde tem uma emoção básica lá de sentimento de abandono. Então, separou da mulher, ou o filho foi embora porque foi fazer uma faculdade, aquela pessoa se sente abandonada naquela emoção, tá? Então isso já indica uma fase do trauma, o que precisa tratar e como ela está desconectada da sua criança interior. E da onde vem esse modelo, né? Que daí depois eu vou explicar aqui pra vocês. Então a gente percebe aqui, nessa mesa que é um campo, sim, que a gente está mostrando aqui para vocês aí de casa, que é um campo, a gente percebe que você falou que a gente tem que ter a parte do pai e a parte da mãe, funções, que são as funções paternas e maternas, independente se eu sou mulher, independente se eu sou homem. Isso. Eu tenho que ter as duas funções, maternas e paternas, para seguir para o meu futuro. É sim, isso? isso. Que me fortalecem e para eu seguir para minha vida adulta, ser independente e ter comportamentos maduros. Porém, às vezes, quando eu recebo essas funções paternas e maternas, elas vêm incompletas, a gente pode dizer assim. Aconteceu algo, um trauma nessa relação com o pai e com a mãe, que a criança não consegue resolver, porque criança, né, a gente é imaturo quando a gente é criança, a gente não consegue resolver todas as nossas emoções. E aí a gente traz para a vida adulta e parece, pessoal, que na nossa vida adulta o negócio não anda. Tem certas áreas da nossa vida adulta que parece que a gente fala: meu Deus, mas por que será que não vai? É isso, é esse raciocínio, Rafaela? Isso, é isso mesmo. Às vezes eu estou apresentando alguma dificuldade, ou em relacionamento, ou no trabalho, ou em qualquer outra situação. E aí eu nem tenho consciência que aquela dificuldade está relacionada com algo que eu carrego lá de trás, tá? Que foi o primeiro modelo que eu tive. E vamos começar aqui então, para eu te explicar. Vamos que ver eu acho esse sistema, porque a gente falou que a Rafaela é uma terapeuta sistêmica familiar, então analisa o sistema. E o sistema é tudo que nos interfere, né? É tudo que nos alimenta, né?
A gente pode dizer que o sistema é tudo que está interligado na nossa vida. Isso, por exemplo, o nosso sistema... No caso, a família, que é o sistema familiar. Tem o sistema familiar, né? Tem o sistema empresarial, né? São todas as pessoas que compõem aquele sistema. Então, quando tem um membro, um indivíduo apresentando um problema, não é ele o problema, ele é um sintoma sinalizando que naquele sistema existem algumas desordens, tá? Essa ferramenta que eu utilizo é a constelação estratégica estruturada. Ok. E hoje eu vou explicar para vocês utilizando os bonecos da constelação, como seria um desenvolvimento de um adulto saudável, tá? Quando ele tem as duas funções internalizadas, e de um adulto quando ele está infantil, então ele está adoecido. Então, gente, vamos prestar atenção, porque é tão importante. A gente sabe que a gente traz tantos traumas da nossa infância e que sim, em algumas áreas da nossa vida, ou em todas, dependendo do caso, a gente tem atitude infantil e isso só nos prejudica. Todo mundo tem trauma. Sim, e isso é muito importante, porque assim, a questão não é o fato em si, o trauma, né? Mas o que eu faço com ele? Porque os traumas, eles também servem para quê? Pra gente evoluir, né? Pra gente crescer. Então, diante de uma situação traumática, eu escolho também, ou eu fico no papel de vítima, onde tudo eu fico justificando, é porque minha mãe não fez algo para mim, ou o meu pai, eu fico a vida inteira usando aquilo, né, como um benefício. Ou eu olhar para aquela situação, ok, lá atrás faltou, porque meus pais, né, minha mãe, meu pai, são seres humanos comuns, certo? Que têm defeitos e qualidades, mas hoje eu, como um adulto, eu cuido da minha criança, das minhas necessidades e sigo para minha vida. Claro, é questão de aceitação e foco, né? Atitude. Sim. Então vamos lá. Bom, então vamos imaginar que essa aqui de amarelo é você. Ótimo, olha, já tô me constelando aqui, já resolvo, já faço terapia, eu faço de tudo aqui no Conexão. O primeiro modelo de adulto que toda criança tem é na relação com a mãe, que começa onde? Desde lá do útero, então tá, do momento intrauterino. Tudo que a mãe sentiu, tá? O mundo emocional da mãe já vai moldando esse serzinho aqui, tá? Okay. E aí, como é a relação da mãe com ela mesma? Ela está numa relação adulta e saudável ou não? Sim. Tá? Daí essa criança nasce, então daí tem aquele segundo modelo, né? Depois do nascimento. Essa mãe ainda também continua sendo o quê? O grande modelo, né? E aqui a criança, o grande referencial. E aqui a criança vai se moldando também, né? E todos esses, lembra que eu disse lá sobre o período de molde, que é de 0 a 5 anos? Nós não temos memória do que aconteceu, tá? Mas os traumas, eles ficam lá, registrados, lá na nossa amígdala cerebral. E isso fica atuando 24 horas por dia na nossa vida. Então tudo que aconteceu aqui está o quê? Vai ficando registrado. Se essa mãe, ela vem de uma maternagem também adoecida, onde ela não conseguiu suprir as necessidades aqui dessa criança, da filha, essa filha, como que ela vai lidar? Criança consegue resolver problemas? Não resolve. Não resolve. Então daí ela carrega isso para a vida, porque não tinha um adulto saudável, tá? Para ajudar essa criança a resolver aquele trauma, aquele conflito que ela estava passando naquele momento. Aí a segunda fase é a relação com o pai. Como que acontece essa transição, ó? A passagem da filha, que sai dessa relação simbiótica juntinho com a mãe e vir para a esfera do pai. A mãe autoriza essa filha a vir para cá, né? É um movimento espontâneo, natural. Ou quando essa filha vem pra cá, essa mãe se sente o quê? Abandonada, tá? Olha que importante nós mães, né? Quando temos que deixar os filhos se relacionarem com os pais, com o pai. Como é importante e saudável a presença do pai, não é? É muito saudável, é essencial, porque
essa criança, ela começa a observar o que ela pode ser diferente da mãe. Tem a entrada do diferente, o pai representa essa entrada do diferente, né? Então aqui ela também vai criando o quê? Identidade. Eu posso ser diferente e continuo sendo amada. Problemas relacionados com dependência, codependência, tá? Estão relacionados com traumas o quê? De fase oral do desenvolvimento. Que estão relacionados com a mãe. Principalmente aqui nessa relação com a mãe. E quando eu digo isso, eu não estou culpando mãe nem pai, tá? Mas é o quê? Para compreender o processo e diante de uma dificuldade que a pessoa está passando no momento atual da vida dela, a gente volta lá naquele período de molde e identifica onde está o enrosco. Que a gente estava aprendendo a como ser adulto, não é, Rafaela? Isso, iniciamos falando dos modelos, que o primeiro modelo é a mãe, Sim. Depois o segundo modelo é o pai, e se teve essa autorização, né? Porque a criança, ela tá observando tudo aqui. O que é uma relação de casal, o que é ser pai, o que é ser mãe, como cada um cuida da sua criança. Porque todos nós, os pais, os avós, todos Sim. têm uma criança interior, ferida ou não. E na maioria das vezes somos todos feridos, né? Todo mundo tem traumas, passou por traumas, tá? Vem de dinâmicas adoecidas. E aí, a criança, olha a filha, que eu dei exemplo como você aqui. Olha eu, vamos focar em mim aqui, gente. Como é uma menina, olha, tá vendo que ela vai se afastando? Ó, ela volta para a esfera da onde? Do feminino, tá? Okay. Vai se distanciando, vai ficando adolescente. Na adolescência vai sendo construído já esse adulto. Então, começa, na verdade, é um processo que começa desde a infância, essa construção, tá? Aí a Priscila se tornou adulta. Por que ela se tornou adulta? Porque ela tem internalizado as duas funções, a materna e a paterna. Então, você cuida das suas necessidades, função materna. E você vai para a sua vida, tá? Para o seu trabalho, a sua relação, tem autonomia, tem projetos de vida, isso é função paterna. Então, tem um enrosco em alguma dessas áreas, tem uma desconexão aqui desse adulto com a sua criança. Olha. Algo que eu não disse lá no início, o primeiro que trouxe esse referencial de mundo adulto e mundo da criança foi o Grodeck, que é o pai da psicossomática moderna. Então ele observou o quê? As doenças acontecem quando esse adulto está desconectado da sua criança. É como a nossa criança se comunica aqui com esse adulto, que acredita que está indo para a vida de uma forma saudável e muitas vezes não, está preso em alguma dinâmica aqui do passado. Olha como é importante a gente ter conhecimento para a gente mudar o comportamento que a gente vem trazendo, né? Não é? Isso. A gente precisa quebrar esse paradigma, quebrar esse comportamento para daqui em diante meus filhos, meus netos terem uma vida mais saudável. Essa é importante, não ficar culpando o pai, mãe, avó, avô. Não, é pensar daqui para frente. Eu quero que minhas filhas, meus filhos tenham uma vida mais saudável. Logo, eu vou cuidar de mim para que eu possa passar uma relação mais saudável para adiante, não é isso? Isso mesmo. E o movimento é o seguinte, né? O adulto se responsabilizar. A partir de agora, eu cuido de você. É da sua criança, tá? É como se fosse dizer, eu cuido de mim mesmo. É, da sua criança, porque essa criança não morre, ela sempre vai existir. A questão é, como que é o adulto que está cuidando dela? Ele está saudável ou adoecido? Vamos dar um exemplo de um comportamento adoecido. Sim. Como que a gente pode falar? Por exemplo, se eu falo para alguém, você falou de codependência. Isso, dependência e codependência. Codependência e dependência é dependência emocional de uma outra pessoa. O que é codependência? Só pra gente falar rapidinho. Tá. Basicamente é assim, o codependente fica na função mãe e o dependente de filhinho pequeno. Tá? Onde o dependente é o adoecido e o codependente é o saudável, não. Os dois são adoecidos, vivem numa relação o quê? Eles estão vivendo ali uma simbiose materna adoecida.
Mas quando a gente passa isso para uma relação entre homem e mulher. Exatamente, mas isso é vivido na relação entre homem e mulher É como também. se fosse a mulher mãe do marido ou o marido pai da mulher. Isso, fica a função mãe, tanto pode ser o homem ou a mulher realizar, onde assim, a vida do outro depende desse aqui, né? Então a vida desse depende, então ou é financeiramente, ou um é dependente de álcool e o outro tem que ficar lá cuidando, abrir mão de tudo para ficar ali. Então E é uma se sente relação bem doente. cuidando de uma pessoa doente e acha que é o salvador da pátria. Exatamente, porque o codependente, na verdade, ele não olha para suas necessidades, é um mecanismo de defesa que ele desenvolveu lá na infância, onde ele não olha para suas necessidades, ele projeta no outro. Então ele fica numa compulsão em cuidar de todo mundo, porque na realidade está acontecendo isso aqui. Tem uma desconexão também. Olha. E, por exemplo, você chega quando você fala a verdade num relacionamento, você fala, olha, eu tô muito chateada com você, eu tô muito ressentida porque aconteceu isso, eu não gostei. E a outra pessoa, como que gera um relacionamento? A outra pessoa não aceita que você pode estar criticando ela. Porque tem pessoas que têm dificuldade de receber crítica, que gosta de ser exaltada. Qualquer tipo de crítica que é feita a ela, ela acha injusto, ela acha que você é uma pessoa má, que você é uma pessoa onde já se viu você falar certas coisas do seu sentimento. E às vezes a gente está sentindo coisas ruins, são emoções, não é? Que a gente não pode julgar ou fingir que está feliz, mas está triste. Eu vou usar como modelo 2 triângulos, que é o triângulo dramático de Karpman, tá? E o triângulo da realização do Dr. Fernando de Freitas. Posso pegar aqui? A gente vai passar para vocês esse triângulo, a imagem a gente vai falar desse triângulo. Isso. Para você entender a base dos relacionamentos humanos, para eu saber se eu estou em um relacionamento de uma forma adoecida, eu estou no triângulo dramático, que é o triângulo de baixo, tá? Se eu estou saudável, eu estou vivendo no triângulo de da cima. realização. Tá Bom? Então, por exemplo, aqui no triângulo dramático sempre vai existir uma vítima, um salvador, um acusador. Sempre é vivido por 2 pessoas ou mais. Certo? Então, se você expressa o que você está sentindo para alguém de uma forma sem estar acusando, sem estar culpando ou querendo ser inocente, não tem problema algum. Agora, como a outra pessoa recebe? Ela já pega aquilo e para ela ser inocente, ela quer ficar jogando a culpa em você. Nossa, olha como você está me fazendo mal, porque olha o que você faz para mim. Ela está de vítima. Entendeu? Ou ela tá de salvador. Não, porque eu vou fazer você mudar, porque você sente, ou acusador. Porque tá tudo errado o que você fala, né? Porque eu sou certo. Então você já sabe que tá nesse triângulo adoecido, que ele é o quê? Gravitacional. Então a nossa tendência é estar nele, tá? Entendi. Onde sempre existe o quê? Um inocente e o culpado. E podem inverter. Sim, as funções ali vão invertendo. Uma hora você tá de vítima, uma hora tá de salvador, outra hora tá de acusador. E é uma relação completamente doentia. Completamente adoecida. Então a solução é o quê? Depende só de cada um. Ir para onde? O triângulo da realização, que é esse triângulo aqui de cima. Onde você, diante de um problema, tá? Quando você é criticado ou quando você tem coragem de falar o que você sente para outra pessoa, porque às vezes você sente coisas ruins mesmo, você pode falar o que você está sentindo, raiva, ódio daquela pessoa? Sim, você pode falar de uma forma adulta. É sem ficar no jogo de despejar no outro porque eu quero ser inocente e quero que ele carregue a culpa. Não é assim, tá? Você tá no triângulo de baixo. Mas assim, é o expressar de uma forma adulta. Você tá dizendo, olha, eu me sinto diante da situação, eu fiquei triste, isso me fez mal, tá? Normal. Exatamente. E aí, como que eu não entro nesse triângulo dramático? Vou pro triângulo de cima, que ele é antigravitacional, então eu tenho que fazer uma força maior. Muito maior. Muito maior, e só depende de mim, tá? Eu vou usar o que? A minha criatividade. Então vão vir várias ideias, tá? De como eu resolvo uma questão, um problema. Daí a minha sabedoria é que vai definir que caminho que eu vou seguir. E a minha potência é o meu lado adulto, onde você vai lá e realiza. Olha, pessoal, depois dessa aula aqui sobre como cuidar da nossa criança interior e como ser adulto, porque eu acho que é o mais importante. Olha, eu quero
Rafaela, você tem curso, vai ter um curso que vai começar agora no mês de junho? Isso. Ou julho, não sei, que eu vi também lá no seu site. Conta pra gente, como que é esse curso, rapidinho. Tá, o curso se chama Consciência Sistêmica, é uma metodologia que foi desenvolvida pelo Dr. Fernando de Freitas, tá? Lá de Ribeirão Preto, onde ele integra, além da constelação estratégica estruturada, que é essa que eu estou exemplificando aqui para você, várias outras abordagens, como da psicossomática, da leitura corporal, certo? Olha, gente, vamos ampliar a nossa consciência. Não é isso? Não é assim que fala? A gente precisa ampliar a nossa consciência, ter conhecimento de fato para mudar a nossa vida. Muito obrigada,